Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Há um assunto que nunca sai de moda no coração do ser humano. É o desejo de riquezas, é o desejo de ter, de possuir, de ser alguém, ser importante, receber glória de homens, vencer competições, se tornar importante, receber títulos e adquirir propriedades, se tornar rico, importante. Isto faz parte da vaidade que Salomão reconhece que está presente no coração do ser humano. O interessante é que isso permeia toda a atividade humana, inclusive nas igrejas. O espírito religioso é manipulado pelos interesses financeiros. É indiscutível essa mistura daquilo que é religioso com o que é poder financeiro, econômico do mundo. A religião organizada está sempre ligada com interesses financeiros, interesses de patrimônio, e isto, por sua vez, está ligado também com o interesse de poder, a política. A religião organizada não se desvencilha da política nem do dinheiro. E isso é mau, porque Jesus disse que não dá para misturar. O reino de Deus não tem nada a ver com o dinheiro. Nós temos no Antigo Testamento toda uma história de uma aliança, não só os mandamentos, as orientações de Deus, como daquilo o que Israel conseguiu praticar, porque a maioria não praticou, e do que aconteceu com Israel e as consequências funestas desta opção pelo mundo. Israel recebeu uma lei e preferiu ser como os outros países do mundo. Israel recebeu de Deus um padrão, que é a lei, uma orientação, e preferiu a orientação mundana e, por fim, ficou do lado do mundo e se afastou por completo de Deus. Aquela aliança foi rompida. Isto é um exemplo para nós que recebemos o Evangelho pelo exemplo de Jesus, pelas palavras dele e pelo poder do Espírito Santo em nós. O que há de melhor, o que há de mais puro, o Evangelho é o que há de mais maravilhoso no mundo. No entanto, pelo espírito religioso entranhado com o pecado, da manipulação do dinheiro e do poder político, as denominações, as religiões têm se locupletado, têm pecado contra Deus e feito o povo de Deus pecar. É inegável a preferência que as pessoas têm por uma religião organizada. Uma religião muito organizada, que tem patrimônio, tem templos, tem cadeia de rádio e televisão. Muita gente é pressionada por isto, pelas aparências, pelo poder, pela influência do dinheiro. As igrejas com dinheiro como que compram as almas. E a Bíblia diz que Satanás usa a Babilônia para fazer negócio, comércio com almas. A Babilônia, Roma, Satanás usa para fazer comércio de almas. A religião organizada compra pessoas, admiração de pessoas, adeptos. A religião pelo poder, tanto pela influência política quanto pelo poder do dinheiro, a religião compra adeptos e importância no mundo. Para com Deus não, mas no mundo sim. O Evangelho não é nada disso, o Evangelho é invisível, é um poder invisível. É isso que Romanos 1,16 diz, o Evangelho é um poder invisível.
é o poder de Deus para transformar vidas e não para consolidar posições políticas e econômicas. Veja se você entende isto. Eu quero agora me reportar a 1 Reis, no capítulo 4, falando sobre o Salomão. Israel tinha o que havia de melhor, uma lei, um Deus, promessas de Deus. E Salomão foi um herdeiro dessas promessas, ele foi um beneficiário de todas as bênçãos prometidas a Abraão, através de Moisés para o povo de Israel, a Davi. O Salomão foi herdeiro, foi um beneficiário de todas essas bênçãos de Deus prometidas a seu povo Israel. E neste capítulo 4 de 1 Reis, algumas menções muito interessantes à prosperidade que houve no reino de Salomão. A quantidade de pessoas era muita, eram muito numerosos como a areia que está ao pé do mar. Comiam, bebiam e se alegravam, muita fartura. E Salomão dominava sobre todos os reinos, desde o Eufrates até a terra dos filisteus e a fronteira do Egito. Todos pagavam tributos a Salomão todos os dias da sua vida. Ou seja, poder, domínio, controle, influência, tributos. O país estava poderoso, estava muito rico, tinha paz ao derredor e todos os habitantes do país habitavam confiadamente, cada um debaixo da sua videira e da sua figueira, todos os dias de Salomão. E a mesa de Salomão era extremamente farta, muita gente, muita riqueza e fartura para todo mundo. A história mostra que Salomão fez palácios até para os cavalos. Havia muita riqueza, muito desperdício, e Salomão pessoalmente teve muita sabedoria, entendimento, inteligência, fama, reconhecimento, produziu muitos escritos, livros, contos, romances, músicas, cânticos, provérbios. Ele produziu realmente muita coisa. E terminando este capítulo, de todos os povos do mundo vinha gente a ouvir a sabedoria de Salomão. Eles vinham de toda a terra quando ouviam da fama de Salomão. Assim, este capítulo eu fiz menção a vários aspectos aqui trazidos no capítulo 4 de 1 Reis que mostram esses versículos, a grandeza de Salomão, a fama, a glória. Ele tinha tudo o que aqui na terra se pode almejar como melhor. Mas a história não termina neste capítulo e ela continua. E por fim, Salomão, através do comércio, primeiro o dinheiro, depois o envolvimento social com os outros povos. O envolvimento social é o segundo passo para destruir a vida de um crente. Primeiro é correr atrás do dinheiro. Segundo é o envolvimento com amigos, envolvimento social com o mundo. Em terceiro, o envolvimento cultural, viagens e cultura, a pessoa, leitura, romances, filmes, envolvimento cultural que abre brecha para o envolvimento religioso e Satanás começa a atuar nas pessoas, afastando-as de Deus. Isso aconteceu com Salomão. O grande progresso que ele teve na área financeira abriu caminho para a amizade no mundo todo. A partir daí, mulheres do mundo todo com as quais ele se casou, isto deu ensejo a que trouxessem a sua cultura e atrás da cultura os seus deuses e ídolos que acabaram fazendo Salomão se afastar por completo de Deus. Salomão foi o auge da glória humana, o cume da prosperidade aqui na terra. No entanto, ele não é citado como exemplo para ninguém. Ninguém queira seguir o caminho de Salomão.
as riquezas enlaçam. O apóstolo Paulo diz lá em 1 Timóteo no capítulo 6, todo aquele que quer ficar rico cai em laço e armadilha. Não há um que se salve. Eu sempre peço a Deus sabedoria para administrar alguma coisa que Deus me der, alguma coisa de dinheiro, porque eu prefiro não ter. Mas se Deus der, eu peço a Deus sabedoria para eu não me enlaçar com aquilo. Salomão, o mais sábio, não conseguiu evitar o laço e caiu no laço e na armadilha que o dinheiro lhe trouxe. Meu irmão, você pode cair também. Não queira este caminho de Salomão. Fuja dele. Busque outro caminho de santificação, de consagração a Deus. Cuidado com os envolvimentos sociais, amizades. Cuidado com filmes e com material que você recebe na internet, cultura. Cuidado quando você se preocupa muito com dinheiro, começa a fazer muita coisa, trabalhar muito, entrar dinheiro. Cuidado, tudo isso pode ser laço e armadilha para, ao final, afastar você de Deus. Deus quer você com a vida santa e consagrada a Deus. Tome cuidado, receba o alerta de Salomão. Salomão foi rejeitado pelo Senhor e ele foi o início da queda do povo de Israel. Não queira você seguir esse caminho. É melhor ser como um lírio do campo. A simplicidade de um lírio para Deus é muito melhor do que toda a glória de Salomão. Aprenda isto, guarde no seu coração essa exortação que a Bíblia nos traz. Cuidado, não queira ser como Salomão.